Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo na Palavra de Deus, agora começando na carta de Tiago, essa carta pragmática de Tiago, nesse capítulo 1. Tiago, irmão do Senhor, Tiago, o tardio, né, de certa forma, porque, pelo que lemos no Evangelho, podemos entender assim que Tiago era um dos irmãos de Jesus e aparentemente era um dos que não criam nele. Lá no Evangelho, aquele João, se não me engano, diz que os irmãos chegaram para Jesus. Chegaram a Jesus e disseram: se você quer ser conhecido, se mostra ao mundo. E a Escritura diz assim, o Evangelho diz assim, que nem sequer os irmãos acreditavam nele, na verdade. Tiago talvez fosse um desses, e por esse motivo se torna assim um pouco tardio, porque dentre as aparições narradas de Jesus, uma delas é para Tiago, provavelmente o seu irmão aí natural, filho de José, ou filho de José e Maria, aí há especulações a respeito disso. O fato é que, sendo ou não tardio nesse sentido, de se converter depois, quando lemos Atos 15, Tiago já é um líder destacado da igreja, porque quando há aquele problema dos judeus que iam aceitando o evangelho e iam achando que os gentios tinham que se fazer judeus antes de se fazerem cristãos, houve aquela contenda. Paulo pregava que não, Paulo pregava que a salvação era só pela fé sem as obras. Havia os judeus apegados à lei que diziam que se não circuncidar não poderiam ser salvos, e fizeram aquela reunião em Atos 15, Conselho de Jerusalém, para debater o assunto. E Tiago é aquela pessoa que faz aquela síntese final, que reconhece que o evangelho realmente é pela graça, que Deus chamou também os gentios, ou tem chamado os gentios para serem seu povo, além dos judeus, que serão uma nova etapa, uma nova idade no evangelho, mas que também, segundo o que eles propuseram ali, um tipo de fórmula de concórdia, que os gentios também se abstiveram de carne sacrificada aos ídolos e alguns tipos de alimento e tudo mais, para não melindrar os judeus que também se converteram, porque tinham sinagoga para tudo quanto é lado. Então, o Tiago propôs assim, com uma palavra muito sábia, inclusive, reconhecendo realmente o evangelho da graça de Deus, mas também sem melindrar demais os judeus. Esse Tiago é o Tiago, irmão do Senhor, que aparece lá em Atos 15. Esse Tiago, ele era assim, um tanto legalista e prático. Nós lemos lá no livro de Gálatas, por exemplo, Paulo diz que Pedro teve uma atitude dúbia, Pedro e Barnabé tiveram atitude dúbia porque eles comiam com os gentios, quando chegavam os judeus da parte de Tiago, eles se afastaram. Então, provavelmente, Tiago encabeçava uma tendência assim, algo legalista. Se alguém lê a vida posterior de Tiago, está tudo escrito nas Escrituras, vai perceber que Tiago sempre foi bastante legalista, de fato. E a carta de Tiago é uma carta assim, muito prática, teologicamente assim, é um pouco rasa, não tem nenhum tema aprofundado, teologicamente assim, aprofundado, são só exortações assim, às vezes até descosidas. E aqui, no caso, nesse primeiro capítulo, vai falar principalmente, a carta inteira vai falar principalmente de fé e obras em vários sentidos, em vários aportes diferentes. Mas vai ser sempre fé e obras. Então, aqui no capítulo 1, eu reservei aqui alguns versículos desse capítulo 1, do 1 ao 4, e depois pulando para o versículo 12 a 15, porque esses versículos falam de um mesmo tempo. Por isso que eu anotei aqui. Tá? Então, 1 a 4 e 12 a 15, resumidamente, desse capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passados por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, no comecinho aqui, falando sobre o destinatário já, os judeus da diáspora, diz aqui, a todos que se encontram na dispersão. Que dispersão é essa? Provavelmente são os judeus de fora, como já falamos antes, porque depois que houve aquele exílio em Babilônia, muitos judeus começaram a viver naquelas cercanias, no mundo greco-romano, em Alexandria, Egito, várias partes do mundo, um mundo assim já helenizado, de fala grega predominante, de modo que esses judeus de fora, que não viviam em Jerusalém, eles acabaram perdendo contato com a língua hebraica, e alguns nem falavam grego, mas não falavam hebraico mais. Esses são os judeus da dispersão, os judeus da diáspora, como diz em outras partes. E havia um conflito, muitas vezes, entre judeus
da dispersão e judeus da gema, por assim dizer. No caso da igreja, vemos dois níveis desse conflito. Um é interno e o outro é externo. Por exemplo, no capítulo 6 e 7 de Atos, nós vemos um fato assim, bem ilustrativo disso. Porque, começando no capítulo 6, vemos um modo assim, tanto preconceituoso, como as mulheres gregas ou as mulheres helenistas, como diz numa outra tradução, porque os helenistas eram esses judeus de fora, helenistas por causa do mundo helênico, do mundo grego, da cultura grega, helênica, de Helena e Troia. Por causa disso, esses judeus acabavam sendo tratados por preconceito naquela igreja, naquela mesma igreja que tinha tudo em comum, que em cada alma havia temor, que partiam o pão com alegria e papapá. Aquela mesma igreja escrita assim, idilicamente numa passagem de Atos, tinha também seus problemas. Às vezes tinha a ser ideologizada demais a igreja primitiva, mas havia problemas assim. E nesse capítulo 6 há justamente um problema relacionado a esses judeus da dispersão, ou da diáspora. Porque essas mulheres gregas eram mulheres provavelmente judias, não eram da gentilidade, pessoas que não eram judeus, pessoas do judaísmo, da raça judaica, eram tratadas com um certo preconceito dentro da igreja, em relação à distribuição diária, porque eles tinham todas as coisas comuns, eles distribuíam entre si. E havia esse desnível de tratamento. Aí os apóstolos tomaram essa decisão de nomear 7 diáconos, falaram para eles nomearem 7 diáconos, que também cuidassem das distribuições para atender essas pessoas, para que as pessoas, por causa de preconceito, não menos do que isso, não fossem tratados com desigualdade. Aí nomearam 7 diáconos, um deles se destaca Estevão, acaba sendo apedrejado. A circunstância, inclusive, teve a participação de Paulo. E aí vemos também naquela narrativa subsequente, lá no capítulo 7, que por causa dessa perseguição que sobreveio a Estevão, os discípulos se espalhavam menos os apóstolos. Por que menos os apóstolos? Porque os judeus de Jerusalém não eram perseguidos como os judeus de fora, porque eram judeus da gema. Essa perseguição dos judeus visava principalmente os judeus da dispersão. E provavelmente é a esses que Tiago se dirige. E aí, no caso, algumas pessoas acreditam que esses judeus de dispersão eram esses judeus cristãos que se dispersaram por causa da perseguição que sobreveio a Estevão, está logo no capítulo 7 de Atos. E outros dizem que não, são judeus mesmo no sentido assim, de judeus que viviam realmente fora daquela dispersão que nomeia esses judeus também, judeus num círculo maior. Bom, na verdade, Tiago escreve para esses judeus dispersos, sejam eles quem forem, sejam judeus cristãos, assim, dessa dispersão que aconteceu no capítulo 7, ou judeus da dispersão, que eram judeus que aceitaram Jesus, mas que não eram de Jerusalém. A esses judeus, Tiago escreve, falando logo a princípio sobre provação e perseverança, falando inclusive do papel da provação na solidificação da fé. Então, o primeiro assunto que Tiago fala de uma maneira muito prática, como sempre, é sobre o papel da provação e o modo como a provação fortalece a fé. Porque aqui diz, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem que ter ação completa, ou seja, nós temos que ser perseverantes o suficiente na prova a ponto da nossa fé ir sendo cada vez mais alicerçada. Isso é o que está dizendo aqui. A perseverança deve ter ação completa. Nós devemos suportar com paciência a provação, sabendo que receberemos a coroa da vida, ao qual o Senhor, reto juízo, nos dará naquele dia. Pegando aqui uma expressão de Paulo. O fato é que Tiago, nesse começo, já trata dos temas da fé, da vida e das provas da fé, em um sentido muito prático, colocando a provação como uma norma pelo qual podemos ser fortalecidos na nossa fé e o qual nos educa para a vida eterna. Existe nesse mundo o inevitável e o necessário. É inevitável passarmos por provações e angústias. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, teremos aflição. Mas para nós, aquilo que é inevitável no mundo, pelo fato de sermos peregrinos e estrangeiros nesse mundo, isso que é inevitável se torna também o necessário para o nosso crescimento na fé. E aqui, nesse caso, tanto Paulo quanto Tiago ilustram a perseverança na figura da coroa, ou a parte final da perseverança, como recebimento de uma coroa, que era aquela coroa que os corredores participavam das Olimpíadas recebiam no final da corrida. Os vencedores recebiam a coroa,
E aqui, tanto Paulo quanto Tiago usam a mesma figura. O atleta deve correr segundo as normas, deve exercitar seu físico para conquistar a coroa. E aí, tanto Paulo quanto Tiago usam isso como metáfora da corrida da fé, ou daquilo que devemos fazer em disciplina e vida com Deus, para que no final disso possamos receber a coroa que o Senhor nos dará naquele dia. Esse é o primeiro ponto que Tiago trata aqui. Provação, perseverança e coroa. Depois, no versículo 5 a 8, resumidamente, ele diz assim: se, porém, algum de vós é excessiva de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça-a, porém, com fé, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A busca da sabedoria. Uma coisa nós vamos perceber também em Tiago, o ponto de vista de Tiago sobre sabedoria, ou o que Tiago fala sobre sabedoria. É muito parecido com as definições de Provérbios. Aliás, o livro de Tiago ele é todo parecido com Provérbios. Até às vezes eu digo para os irmãos que se pegássemos aqui os versículos de Tiago e espalhássemos lá no meio de Provérbios, ninguém ia perceber que tinha alguma coisa no Novo Testamento naquele meio, porque é muito parecido. Como o Tiago é muito prático, então a definição de sabedoria ou a sabedoria em Tiago vai aparecer de uma maneira também muito prática. A sabedoria no mundo grego, ou no contexto mais imediato das pregações do Evangelho, no contato com a cultura grega, a sabedoria nessa cultura grega é mais uma forma de inteligência, é mais uma forma de conhecimento aprofundado, às vezes até de uma maneira assim esotérica mesmo, né? O platonismo e as escolas de mistério cultuavam uma forma de sabedoria desse sentido. Ou minimamente uma cultura realmente altamente racional e mental, mas não é essa definição da Bíblia de maneira geral, e não é muito menos a de Tiago. Porque na palavra de Deus, a sabedoria é muito mais uma postura, é muito mais o bom siso, é muito mais assim, a prudência, do que uma forma de cultura elevada, seja boa como ela for. E em Tiago e nos livros de Provérbios, que são muito associados nesse sentido, a vida como um todo é o elemento pelo qual a sabedoria exerce o seu papel, ou exerce o seu lugar. Porque a sabedoria é a sabedoria de vida, sabedoria de postura, sabedoria de decisões, sabedoria de caminhar com o Senhor, tendo o temor do Senhor como o princípio dela. É assim que Tiago vai colocar sabedoria. E aqui ele associa claramente a sabedoria com a fé. A sabedoria e o seu papel no viver espiritual, que necessita, por causa disso mesmo, um tipo de sabedoria muito específico, que não era a sabedoria dos mistérios, não era a sabedoria dos egípcios e nem a dos gregos, mas a sabedoria para uma vida com Deus. Quem necessita dessa sabedoria, peça a Deus. Isso que o Tiago está falando assim, está falando. Ele está se associando àquelas exortações que aparecem lá em Provérbios nesse sentido, de busca de sabedoria para que o homem seja sábio no seu viver com Deus. Para que essa sabedoria? Essa sabedoria é para a vida com Deus. Daí a crítica do homem dúbio. É para pedir com fé. Por quê? Porque é essa fé que serve a essa sabedoria. Essa sabedoria não é o conhecimento esotérico profundo, nem cultura, nem informação. É uma sabedoria para a vida com Deus. Portanto, deve ser pedida com fé, porque é a essa fé que a sabedoria serve. O homem inconstante não é apto para essa sabedoria, porque é a sabedoria que nos leva a crescer cada vez mais em conhecimento de Deus. A perseverança e a sabedoria aqui é a norma completa do viver cristão. É isso que o Tiago está tratando aqui com relação a essa sabedoria. Tá? No versículo 9 a 11, diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorifica na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Tiago, às vezes, dá umas guinadas, assim, aparentemente ele sai um pouco do assunto. Há uma harmonia geral em tudo que ele fala, assim, mas aparentemente é um pouco descondido. Algumas exortações parecem mudanças de assunto assim, abruptas. Aqui, por exemplo, já fala da riqueza e da pobreza, já parece ser um outro assunto já. Até então ele falou da sabedoria e do como devemos buscar. Né? Aqui já fala da riqueza e da pobreza. E uma coisa interessante, em Tiago vai aparecer mais vezes isso, com relação à riqueza e à pobreza. O enfoque de Tiago com relação à riqueza é muito assim, é muito associado com aquilo que se tornou no Novo Testamento. Por que eu digo isso? Porque, como já dissemos antes, no Antigo Testamento havia realmente assim uma certa ênfase em bênção material,
Lá no Antigo Testamento, riqueza era riqueza material mesmo. E os personagens bíblicos como Abraão, Isaac, Jacó, eram ricos por sinais da bênção de Deus. Está escrito lá. Eles eram abençoados e por isso Deus era rico. Então a riqueza como bênção de Deus aparece no Antigo Testamento. Mas, quando chega no Novo Testamento, realmente muda. Nós lemos lá desde o começo dos evangelhos que o primeiro berço que o Senhor teve foi uma manjedoura, foi um lugar de animal pastar grama. E o Senhor Jesus viveu sempre na mão do pobre. Essa história de Jesus era rico, isso é uma bobagem. Jesus viveu sempre entre os pobres. E os 12 apóstolos, a maioria eram pessoas do povo, pessoas simples. Então, já no Novo Testamento, as regras já não são essas. Algumas palavras duras contra o perigo das riquezas aparecem justamente nos evangelhos, num enfoque bem diferente daquele que até então era comum no Antigo Testamento. E Tiago se associa muito com isso. Ele traz uma ênfase até mais acirrada a essa questão. Tiago vai falar muito isso, ele vai criticar muito a riqueza e vai, de certa forma, exaltar a pobreza. Nós vamos entender isso bem, porque se ele fala que o pobre, o de condições humildes, deve se gloriar na sua dignidade e o rico na sua insignificância, é que ele traz, de certa forma, assim, as normas simbólicas da riqueza e da pobreza por tudo aquilo que eles encabeçam no mundo. Porque, geralmente, ele vai falar de novo sobre isso, geralmente são os pobres mesmo, os pobres de dinheiro, que são mais propensos a aceitar o evangelho. Enquanto que os ricos, por acharem que tem tudo, não precisam do evangelho. De maneira geral, é assim que acontece. E Tiago pega isso meio que como uma expressão simbólica do que é no mundo a riqueza e a pobreza, e como acaba acontecendo realmente assim, quando o evangelho chega no mundo, como ele é recebido de bom grado mais pelos pobres do que pelos ricos. O fato é que existe na igreja duas ênfases com relação à riqueza e à pobreza, que tendem a enfoques diferentes, uma é enfocada no pobre e outra no rico, e ambas são erradas. Temos, por um lado, a teologia da libertação, que é mais associada ao marxismo, à doutrina marxista, e temos também a teologia da prosperidade, que aí já fala mais da riqueza. Na teologia da libertação, o sujeito, o herói da história é o pobre. O pobre é o proletário, o explorado, a minoria. Isso na teologia da libertação. Já na teologia da prosperidade é o rico. Por quê? Porque o rico é o abençoado, o rico é aquele que é posto com uma cabeça e não por cauda, e algumas interpretações erradas como essa. O fato é que nenhuma dessas duas ênfases retrata realmente o evangelho. Porque se por um lado aqui Tiago vai falar realmente, vai por assim dizer, enfatizar mais a pobreza por aquilo que é uma tendência no mundo, o fato é que o pobre em si ele não tem um tipo de espiritualidade natural meramente por ser pobre. Por sua vez, é pecador meramente por ter dinheiro. Então essas duas coisas são abordagens erradas. Nós vemos na postura do Senhor Jesus que, embora ele andasse no meio de pobre e pegasse realmente mais um ambiente pobre, por assim dizer, o Nicodemos era rico, Lázaro era rico, o próprio Filemão aparentemente era rico, enfim, havia discípulos ricos. Paulo, quando pregou em Atenas, algumas mulheres da alta sociedade aceitaram o evangelho também. Então não é que existe um evangelho de rico e um evangelho de pobre. O evangelho é o evangelho para rico e para pobre. O que não se pode fazer é adequar um evangelho para pobre e um outro evangelho para rico, como se fossem dois evangelhos distintos. Então, aí, nesse caso, por exemplo, pessoalmente não sou a favor da teologia da libertação, porque tem o pobre como seu sujeito, não sou a favor da TMI, que é a teologia da missão integral, que puxa também para o lado do marxismo, tampouco não sou a favor da teologia da prosperidade, que diz que quem não for rico é porque tem pecado, porque tem alguma coisa errada com ele, e nem a favor, por exemplo, de uma ênfase muito de um grupo assim que fica adequando demais a questão financeira para o rico, como um Adonep, por exemplo, que a pretexto de pregar para os ricos, acaba moldando o evangelho pelo lado da teologia da prosperidade. Então, nem Adonep, nem TMI, nem teologia de libertação, nem teologia da prosperidade. Todas essas coisas são erradas, porque essas ênfases são erradas. O evangelho não é um evangelho de rico e de pobre, é o evangelho pura e simplesmente. Agora, o que acontece é que aqui em Tiago, nós vamos ter que fazer uma leitura qualitativa aqui. Tiago vai pegar muito esses contrastes de riqueza e pobreza e fazer um tipo de aplicação espiritual na base dessas coisas. Riqueza e pobreza em Tiago aparecem na base das inversões do evangelho, que são reforçadas nessa carta. Aonde realmente esse evangelho
o evangelho é mais propagado entre os pobres, e os ricos são pessoas que realmente não querem saber. De maneira geral, é assim que acontece de qualquer forma. E é assim que vai aparecer como representação, assim como aparece também lá na parábola de rico e de Lázaro, onde é um rico chamado, aliás, é um rico que se banqueteia esplendidamente, lá em Lucas capítulo 16, há um rico que se banqueteia esplendidamente, e há um mendigo que já dá porta chamado Lázaro, e quando morre, o Lázaro vai para junto de Abraão, que é um tipo do céu, e o rico vai para o inferno. Então, a riqueza e a pobreza aparece ali como encabeçando tendências no mundo. Não é porque o rico foi para o inferno só porque é rico e o pobre foi para o céu só porque era pobre. Não era isso, não. Eram aquilo que encabeçam simbolicamente as tendências no mundo com relação a esse ponto, apenas isso. E Tiago vai forçar bastante nesse ponto aqui. Não vai parar por aqui, não. Depois do versículo 16 a 18, resumidamente, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não vos enganeis. Toda a boa e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. A cobiça, bendito da cobiça. Aí ele já fala da tentação, já muda um pouquinho. Há uma relação aqui entre essas passagens, mas é uma relação tênue. Aparentemente ele muda muito de assunto. Aqui ele já fala, por exemplo, da cobiça e do pecado inerente. Pecado inerente. Então ninguém pode dizer que ao ser tentado é tentado por Deus, porque cada um é tentado por sua própria cobiça. Por quê? Porque geralmente aquilo que nos vem por tentação pelo lado de fora corresponde a uma cobiça que temos pelo lado de dentro. A cobiça e os males do coração são internos. São internos. E a tentação que nos vem, na verdade, é um apelo ao coração humano que é desesperadamente corrupto. Na verdade, é isso que está falando. A cobiça que vem de dentro é que nos tenta para o mal. Temos isso como inerente. E o diabo que faz simplesmente nos tentar usando essas coisas que temos como inerente muitas vezes. E aí, no caso, nós não devemos nos enganar, porque muitas coisas que afiguram como coisas boas, como tolerância de prosperidade, por exemplo, não são coisas boas. As perspectivas são erradas. Não vos enganeis. Não vos enganeis, Tiago diz. Toda a dádiva boa e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Ou seja, as coisas que se afiguram como boas para nós podem, de fato, não serem boas, porque nossas perspectivas são erradas. Se aqui, com relação à riqueza e à pobreza, por exemplo, podemos nos enganar buscando a riqueza e caindo em laço, buscando a prosperidade e tendo a teologia para ajudar a nos enganar ainda mais sobre isso, o fato é que nós não devemos nos enganar com relação àquilo que são as normas gerais do querer do nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas. Temos que tomar cuidado com nossas perspectivas erradas, porque o que Deus quer nos dar, de fato, é mais do que precisamos do que aquilo que queremos. Nós pedimos a Deus o que queremos, Ele quer dar o que precisamos. É nesse ponto que a gente se engana muito. Toda a dádiva boa e todo o dom perfeito vem do alto. Por quê? Porque Romanos 2,12 fala isso. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus tem que ser precedido por um oferecer-se a Deus em sacrifício vivo. Aqui, no caso, Tiago fala algo parecido com Paulo em Romanos 12, dizendo que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é associada com a boa dádiva e o dom perfeito. Isso vem de Deus. Mas é preciso que tenhamos consagração, é preciso que tenhamos entendimento para isso. Não devemos nos enganar com aquilo que nos afigura como coisa boa, porque a nossa cobiça nos engana nesse sentido. O nosso coração enganoso nos pode nos levar a engano por causa disso. Daí a necessidade de pedirmos sabedoria para que cada vez mais alinhemos nossas percepções com aquilo que é a boa dádiva e o dom perfeito vindo da parte de Deus. O nosso coração tem que ser alinhado com isso. E a sabedoria do alto pode nos ajudar nesse sentido. Dessa maneira, que Tiago vai construindo o seu raciocínio aqui, de uma maneira assim, um tanto assim, abrupta, de certa forma, mas ele vai construindo um raciocínio nesse sentido, de um alinhamento geral do nosso coração com a sabedoria de Deus e com o evitar de um engano, muitas vezes, que se manifesta através de cobiças erradas. Hoje em dia está até pior, que tem até uma teologia de prosperidade para isso. Mas, de qualquer maneira, o Senhor julgará os corações e não as intenções, como se diz. No versículo, terminando o versículo 19 a 27, já no finalzinho, diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos,
Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Tornai-vos, pois, praticando a palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago não alivia nem a pau, né? Está só, o tempo todo está falando alguma coisa áspera, alguma coisa dura, umas exortações de estar crentes, com tudo aquilo que é o perigo que o crente passa, de se desviar, e de maneira bastante severa. Aqui ele fala do ouvir, falar e irar. São 3 verbos aqui que ele usa. Né? Nós temos que ser o quê? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Por que isso? Porque aquilo que é de mais natural em nós tende mais a falar muito, ouvir pouco e se irar rapidinho. Esse é o mais natural. E Tiago aqui ele dialoga muito com aquilo que é o mais natural, o pecado mais natural do ser humano. É por isso que ele fala isso. Nós devemos, assim, cuidar com nossas reações, porque elas falam mais em nós do que nossas ações. O que nós somos e o que nós representamos no mundo vai partir muito mais das nossas reações do que das nossas ações. Por quê? Porque o modo como nós reagimos é o nosso mais verdadeiro diálogo com o mundo. Mais do que quando nós agimos. É claro, quando nós agimos segundo o que vê do nosso coração. Mas quando nós reagimos segundo coisas que não estão no nosso controle. Daí é que nós precisamos, mais do que nunca, sermos tardios para falar e tardios para se irar. Porque isso revela muito de nós mesmos. Por aquilo que nós temos em nós como formado ou não do Evangelho. E Tiago aqui é muito assertivo quanto a isso. Saber disso. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Levando em conta a nossa tendência mais natural de inverter essas prioridades. Tá? Portanto, despojando-os de todo o acúmulo de maldade. Despojar, acolher com mansidão a palavra. Despojar, acolher com mansidão a palavra. O que precisamos para que o Evangelho faça o seu curso em nós? O que precisamos para que o Espírito de Deus nos santifique verdadeiramente? Precisamos nos despojar da impureza da maldade e acolher com mansidão a palavra em nós semeada. Isso nós precisamos para que o Evangelho nos renove verdadeiramente. O próprio Jesus no Evangelho diz, se não nos tornares como criança, não entrareis no reino dos céus. A recepção da palavra é a condição sine qua non de que ela faça o seu caminho em nós, de que o Evangelho faça a mudança que é fazer em nossos corações. Daí a renúncia. Porque sem renúncia, o Evangelho não terá o seu terreno próprio, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade. Isso não é uma coisa, muitas vezes, que se faz uma vez só. Não é o que se faz de uma vez só. Temos que estar fazendo sempre isso, sempre renunciando para que a palavra vá crescendo em nós. A parábola lá da semente, por exemplo, traz uma semente que é muito parecida com que pode ser, infelizmente, a nossa semente, o nosso coração, que é aquele terreno espinhoso, que a palavra vai crescendo e vai sendo sufocada pelos espinhos. É uma parábola de Jesus que fala sobre 4 possibilidades do Evangelho, e, infelizmente, o terreno mais parecido com o que acontece no meio Evangelho é esse, aquele terreno espinhoso. E aqui Tiago fala o quê? Nós temos que renunciar toda a culpa, maldade e malícia e acolher com mansidão a palavra do Senhor. Teremos que ser como meninos para que o reino de Deus faça o seu caminho em nós, para que cresça em nós, para que sejamos praticantes da palavra e não meros ouvintes. Porque essa palavra de Deus, ela quer fazer uma mudança em nossos corações. E para isso não basta a mera cultura evangélica. Para isso não basta a mera prática exterior das coisas de ser crente. Ir na igreja, ir em reuniões, estar sempre em tudo quanto é encontro. Não basta. Temos que ser praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. A exortação de Tiago é dura nesse sentido. Porque há muitos crentes realmente estão se enganando a si mesmos, sendo meros ouvintes da palavra. A exortação final lá na carta aos Hebreus é justamente isso, nos capítulos finais de Hebreus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é preciso haver realmente um acolhimento da palavra de Deus com mansidão, renunciar da maldade, renunciar da malícia, tendo-se em nós um coração de criança, para que aí sim possamos ser praticantes da palavra e não meros ouvintes. E não nos enganarmos a nós mesmos, achando que o Evangelho
pode ser acomodado ao nosso gosto, pode ser acomodado à nossa própria maldade, à nossa própria malícia. Não. O Evangelho tem que fazer um curso diferente. E o essencial para a nossa vida espiritual é entendermos as coisas para que possamos crescer segundo aquilo que o Senhor quer que cresçamos. E possamos ter realmente uma vida integral de prática do Evangelho, de prática real do Evangelho e vida real com Deus, com todo o crescimento e toda a perseverança na palavra que foi em nós implantada. Amém? Deus abençoe os irmãos.